Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você, minha querida pessoa. Como é que você tá? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Que bom. É o seguinte, hoje a gente volta aqui para corrigir e dar algumas dicas para vocês. E assim como antes, eu trouxe aqui uma arte de alguém que fez o curso e me mandou para eu dar algumas dicas, alguns conselhos, certo? Então o que a gente vai fazer é analisar essa arte junto e ver se tem alguma coisa para melhorar ou quais pontos são primordiais aí que eu sinto pelo menos desse desenho, tá bom? Se você também quer ter a sua arte analisada ou se você quer algumas dicas dadas por mim em vídeo, talvez, manda o seu desenho para mim, certo? Se você entrar lá no Instagram, @italograziano, você pode me mandar a sua arte lá ou me chamar lá, ok? Eu faço uma correção do seu desenho, beleza? Então, vamos nessa! Bom, então vamos lá. Essa arte aqui foi enviada para mim, então, certo? E eu notei alguns detalhes que eu achei interessante trazer em vídeo para vocês, ok? Então, por onde eu começaria? A arte em si, ela não tá ruim, ela não tá mal construída, tá? Dá pra ver que é uma arte mais voltada pra observação, certo? Isso é até uma coisa que eu queria trocar uma ideia com vocês. Porque eu, pelo menos, me pego muito trocando de estilo. Aqui e ali, uma hora ou outra, eu fico tentando variar de estilo. E isso é um conselho que eu posso dar pra vocês, já logo de cara. A questão do desenho de observação é uma vertente, porém não é a única. Então eu acho que vale sempre a pena transitar entre estilos e tudo mais. Por isso eu digo muito durante o curso, para que vocês sempre salvem artes que vocês achem que dá pra tirar alguma coisa daquilo. Óbvio que vai ter desenhos que você vai copiar até você pegar uma manha de alguma coisa, né? Assim como a gente tem rosto realista, a gente consegue copiar a luz e sombra que está acontecendo e tudo mais para tentar replicar essa imagem. Mas às vezes trocar o estilo faz com que a cabeça mude um pouco a setagem dela, sabe? E vai que você se encontra mais em outro estilo do que no atual, né? Tem gente, tem isso, as pessoas desenham, fazem pinturas de paisagem, só pintura de paisagem. Né, vai até o local, pega um quadrinho e pinta aquela paisagem e tudo mais. A gente tem pintores renomados da história que faziam isso, simplesmente, né? E o estilo era o estilo da pincelada que se falava, né? Uma viagem à parte. Então, tudo bem, é normal, você pode escolher qualquer coisa. Mas dentro do caminho que eu enxergo, que é o caminho que eu tomei pra mim, é um caminho de experimentação. E essa experimentação me levou, pelo menos, a experiência que eu trago pra vocês é a minha, né? É o que me levou, pelo menos, a me descobrir mais trocando um pouco de estilo. Eu já fiz muito realismo na minha vida, mas na época de adolescente eu fiz muito realismo, uns quadros gigantescos, assim. Desenhei até o Stallone Cobra. Gastei uns 3 lápis 6B só num desenho, sabe assim? E é legal. Tem o seu mérito, óbvio, é óbvio. Mas tem suas limitações, certo? Então eu vou corrigir esse desenho me baseando um pouco no realismo, não tanto como se fosse um desenho estilizado necessariamente, tá bom? Aqui então eu começo a enxergar algumas coisas, indo para o caminho do realismo, tá? Um parênteses, se a intenção desse desenho fosse ele ser estilizado de fato, eu acredito que o caminho tá um pouco atravancado, se vai para o realismo ou se vai para um estilizado. Tá? Por que eu digo isso? Porque alguns hiperdetalhes não funcionam com desenho estilizado às vezes. Então, se fosse para isso ser um desenho estilizado, eu acredito que não ia ter tantos cílios, ou o cabelo não ia ser tão detalhado, ou até mesmo a sobrancelha e tudo mais. Por isso que ele é um desenho que aparenta ter uma pegada um pouco mais realista. Pode ser um estilo misto? Pode ser, isso é interessante. Isso é interessante também. E eu acho válido. Se for isso, eu fico quieto. Certo? Se for um estilo misto, então, eu tô pegando realismo, mas eu tô dando uma cara diferente, eu tô dando um aramado na boca diferente e tudo mais, eu tô aplicando um estilo aqui. Show, aí eu acho válido, só que tem que explorar mais, certo? Aí eu conduziria a minha dica para outro lado, que é o lado da volumetria da coisa, tá? Então,
Esquece se é realismo, se é um desenho estilizado ou se é uma mistura dos dois, um mashup dos dois. O que eu faria com esse desenho para ele saltar mais da tela, certo? Para ele não ficar tão chapado assim, parecendo 2D. O que eu sinto principal desse desenho é que falta volume, falta ele sair um pouco da folha mesmo. E isso pode ser resolvido com uma escolha de um foco de luz, né? Um estudo mais aprofundado ali de luz e sombra. Então, se eu escolhesse colocar um foco de luz em algum lugar, certo? Eu poderia começar a entender melhor a forma, tá? Para eu conseguir aplicar uma luz e sombra mais delimitada. Então, notem aqui que eu tenho no nariz, eu tenho uma problemática. O que acontece? O principal problema aqui que eu vejo é que eu não tenho certeza de onde vem a luz. Em alguns momentos parece que a luz vem de um lado e em outros momentos parece que a luz vem de outro. Então é o seguinte, aonde eu consigo exemplificar isso? A gente vê aqui, ó, do lado do desenho, na lateral, um shaded aqui, tá vendo? Uma busca por sombra aqui, tá? Dando a entender justamente que tem um ponto de luz aqui, né? Então, como a curvatura da pele faz isso daqui, né? Esse lado aqui teria sombra, teria sombreado. Porém, quando a gente vê aqui, por exemplo, que é uma outra região que estaria contra essa luz, eu não tenho nenhum shaded aqui, tá vendo? Eu não tenho nenhuma jogada de sombra. A mesma coisa no nariz. Só que aí no nariz eu pego um detalhe a mais aqui, ó. Eu sinto que essa parte aqui está iluminada do nariz, tá vendo? Tá? O que seria a parte de baixo. Então, dá a entender que tem uma luz de baixo mandando essa luz daqui. O que não bate tão bem com essa sombra que está acontecendo aqui, porque essa luz provavelmente iria gerar luz de baixo ali forte e não iria ter tanto essa sombra, né? A luz de baixo iria gerar uma sombra em cima da bochecha aqui, iria gerar uma sombra aqui na testa e uma sombra, aí sim, uma sombra aqui em cima do nariz, aqui ó, em cima do nariz. Em cima da boca, talvez, aqui. Então, é isso. O que eu quero fazer aqui é tentar dar um pouco de volume para esse desenho, pra gente entender o que acontece com ele, certo? Então, é o que eu vou tentar fazer agora, só que com preto e branco, para seguir mais ou menos no estilo que tá indo ali. Show? Vamos ver. E aí, cambada, voltei. Seguinte, vamos ver se eu consigo passar a ideia aqui. Vocês estão vendo isso daqui que eu fiz? O que eu tô tentando fazer aqui? Eu tô tentando não sair do estilo da aluna, certo? Então eu não quero trocar o estilo dela. Eu poderia redesenhar esse desenho com uma pegada diferente, consertando algumas outras questões, tá? Mas eu acho que dentro desse estilo, dentro da proposta que o desenho já tem, daria para melhorar ele se a gente definisse luz e sombra.
certo? A gente define o ponto de luz, entende qual é o formato do rosto, quais os detalhes que vai precisar, qual é o ponto de luz que vai ter e aonde vai ser a região de sombra. E aí eu vou trabalhando desde o macro até o micro, certo? Até chegar, por exemplo, em detalhes do olho. Aqui vai pegar luz, mas aqui vai pegar sombra e tudo mais. Eu poderia ir me aprofundando cada vez mais, tá? Pra dar cada vez mais detalhamento e enriquecer cada vez mais o desenho, certo? Só depende do quanto de tempo você vai dedicar para isso, tá? Mas eu acho que já deu uma diferença. Então, ó, sem a minha interferência, certo? Esse é o desenho do jeito que chegou para mim. E aqui a gente pode ver que falta volume realmente. As coisas, elas não saltam muito do rosto, tá? Quando a gente trata isso com luz e sombra, começa a ter profundidade. Você começa a enxergar que a bochecha dela é mais alta em um determinado ponto e ela dá uma curvatura para trás ali, entende? Então você até consegue saber melhor aonde tá a luz na cena. É óbvio que existem cenas mais complexas, que pode ter duas luzes e mesmo assim funcionar bem e tudo mais, mas isso requer prática, conhecimento, tá? Estudo, para que eu consiga trabalhar de uma forma realista, sem ficar estranho, tá? Imagina, para eu mostrar as coisas cada vez mais, eu preciso ter mais conhecimento de anatomia, preciso ter mais conhecimento de blocagem, né? Então é interessante eu chegar no meu estudo que eu fiz, e aí tá uma das benéficas. É benefícios que fala? Benefícios, sei lá. Um dos benefícios de eu estar no PC é isso. Eu consigo criar um novo layer, simplesmente. Vamos pôr vermelho, pra ficar bem chamativo. E aí eu vou vir aqui e eu vou estudar melhor a forma do meu desenho, certo? Então o nariz dela faz isso aqui, provavelmente, né? E aí ele vem aqui assim, a ponta, né? A ponta do nariz. E aí tem uma curvinha ali e tem uma curvinha aqui que talvez eu mudaria um pouquinho o ângulo. Então tem algumas coisinhas que dá para estudar dentro do desenho para ver se eu posso melhorar este desenho, certo? Então eu colocando a estrutura do nariz que eu quero fazer, fica mais fácil de definir. Falar, se aqui é o topo do nariz, eu vou deixar isso daqui brilhar, porque tá pegando luz. E a partir daqui, ó, eu vou chegar com a sombra. Ou aqui, por exemplo, ó, falar, pô, se aqui é a dobrinha do nariz, isso daqui vai ser desenhado mais ou menos assim, ó. Então aqui embaixo eu tenho tudo sombreado mesmo, escurão. Então eu entender esse formato, eu entender a blocagem e tudo mais, é fundamental para eu conseguir dar essa sensação de uma iluminação mais realista. Eu trabalhei com um brush mais fofinho, né? Eu deixei mais shaded, né? Mais degradê, porque eu estava buscando um pouco mais dentro desse estilo que o próprio desenho se propôs. Mas poderia ser feito com rachura, poderia ser feito com outros estilos de luz e sombra, tá? Esse é só o estilo que eu escolhi, tá bom? Eu acho que basicamente é isso, certo? Eu acho que é a principal coisa que eu vejo aqui, tá? E fiquem espertos, conselhos gerais. Sempre continuem estudando anatomia, tá bom? Estudar foto, só foto, não necessariamente é estudar anatomia, certo? Lembrem-se, no curso a gente viu aqueles sites que tem modelos 3D, que você tem como se fossem bonecos, né? Que dá pra ver a musculatura, dá pra ver tudo certinho dentro. Se utilizem dessas coisas que, graças a Deus, a gente tem hoje em dia aí, para melhorar o desenho de vocês, para entender melhor, tá? Então peguem o ponto fraco de vocês e se debrulhem em cima disso, certo? Se empenhem em cima disso, vale muito a pena, galera. Tinha uma época que eu não conseguia de jeito nenhum desenhar mão, não desenhava nem a pau, certo? Enfiava dentro do bolso, colocava para trás dos meus personagens a mão. E aí teve uma hora que eu me enfezei, eu passei 2 meses desenhando só mão. Eu enchia um monte de folha A4 de mão. Até que eu peguei a manha mais ou menos. Parei pelo menos de esconder a mão. Posso não ser um Burn Hogarth das mãos, óbvio, difícil pra caramba, né? Mas melhorei. Né? Então você também pode melhorar. Pega o seu ponto pior, pega aquilo que você não gosta de fazer e faz. E óbvio que eu tô falando dentro do seu estilo. Eu sou péssimo em fazer carro, eu não desenho carro. Pô, mas você vai desenhar carro? Eu não desenho carro também, certo? Então, dentro do seu estilo, se proponha a estudar melhor as formas, a geometria, a luz e sombra daquilo que vai te ajudar a entregar melhor a sua mensagem no desenho. Faz sentido? Acho que é isso. Bom, vejo vocês num
próximo vídeo. Não esqueçam, se você tem um desenho, quer que eu corrija, quer que eu dê um toque, quer que eu dê uma dica, manda pra mim o seu desenho. E se vocês quiserem mandar um texto também explicando o que vocês gostariam que eu prestasse mais atenção no desenho de vocês. Às vezes tem algumas questões, tipo, professor, eu tenho esse desenho aqui, mas eu queria mudar de estilo, eu queria fazer um negócio mais HQ, mais estilo esse artista aqui, né? Se você me mandar uma imagem do artista que você tem como referência e de um desenho seu, talvez eu consiga pensar em alguma dica mais específica para você. Se você só manda o seu desenho, eu vou olhar pro seu desenho e vou deduzir o que eu poderia te ajudar. Deu pra entender? Acho que é isso, beleza? Bom, vejo vocês numa próxima então e até lá. Valeu!